Eu pretendia dar uma parte ao eminente senador Luiz Henrique, mas o faço agora para dizer à Sua Excelência de que o seu discurso a respeito da Embrapa foi de uma profundidade tal que chamou minha atenção. E eu me associo integralmente à sua exposição. Mato Grosso do Sul talvez tenha sido um dos estados brasileiros que mais recebeu influxos positivos da Embrapa. Nós temos lá 3 unidades. Uma unidade de gado de corte, em Campo Grande, uma unidade dedicada exclusivamente à agricultura, a Embrapa Oeste, em Dourados, e a Embrapa Pantanal, que cuida daquela imensa riqueza que o Brasil tem. Em todas essas unidades, há um trabalho extraordinário de pesquisa e melhoramento, não só do gado de corte, não só das sementes, como da preservação do meio ambiente e a criação de condições de vida para o homem pantaneiro com a Embrapa Pantanal. E, aliás, esse, inclusive, é um dos motivos do meu pronunciamento hoje. Quero dizer a Vossa Excelência, ao associar-me ao seu discurso, dizer que nós precisamos lembrar também de 2 outras pessoas que foram muito importantes na implantação da Embrapa, que são os engenheiros Eliseu Alves e Alisson Paulinelli. Eu tenho absoluta certeza que no seu discurso o senhor lembrou mentalmente dessas pessoas. A eles também a nossa homenagem por esse extraordinário trabalho que ao longo de 40 anos a Embrapa tem feito em favor da economia rural do nosso país. Se me permite? Com o maior prazer. São 2 brasileiros de grande dimensão. A eles, evidentemente, que cabe dividir esse laurel. Né? O ex-ministro Alisson Paulinelli teve um papel determinante nesse processo. Né? E quando eu me referi ao ministro Luiz Fernando Cirne Lima, eu quis englobar todos os protagonistas que, integrando ou não aquela comissão que ele criou, foram responsáveis pelo surgimento da Embrapa. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu sei que Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, tem como reconhecidos pela população brasileira a participação inovidável desses 3 vultos da economia rural do nosso país. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senador. Com muita honra, senadora Ana Bela. Eu sei que o tema que Vossa Excelência vai tratar não deve estar diretamente vinculado à questão abordada pelo senador Luiz Henrique com muita propriedade, com muita justiça, a homenagem que fez aos 40 anos da Embrapa. Eu não gostaria de deixar passar esse momento de renovar a importância e a relevância que esta empresa, que é orgulho e patrimônio dos brasileiros, não só nesse protagonismo evidenciado pelos números que o senador Luiz Henrique apresentou, ele que é de um estado, Santa Catarina, hoje, que orgulha o Brasil também pelo esforço feito pelas autoridades no governo, inclusive do nosso colega Luiz Henrique, na qualidade sanitária do rebanho catarinense. A Organização Internacional de Epizootias, a OIE, com sede em Paris, reconhece pela primeira vez um território isolado no país como livre de aftosa sem vacinação há mais de uma década. E isso é uma conquista que os catarinenses precisam ter o reconhecimento nosso pelo esforço que fizeram. Então, não é pouca coisa o que Santa Catarina fez nesse esforço para conseguir esta condição privilegiada, fruto da dedicação. A Embrapa, nesse papel e nesse contexto, senador Rubem Figueiredo, teve, e Vossa Excelência também é prova disso, tem um filho que é embrapiano, como se fala aqui, né? Com muita honra. E isso, de fato,
sempre que pudermos, exaltar, como fez o senador Luiz Henrique, como o senhor fez também naquela homenagem que na segunda-feira passada, 22 de abril, realizamos aqui neste plenário, em homenagem aos 40 anos da Embrapa, e a Câmara no dia seguinte, 23, na semana que a empresa completou os seus 40 anos. Então, o senador Jorge Viana, que preside essa sessão, estava comandando também a sessão daquela manhã de segunda-feira, porque foi um momento muito importante. Vieram todos os representantes da Embrapa no país inteiro e o pronunciamento do senador Luiz Henrique completa com o que Vossa Excelência também reafirmou agora no seu início do seu discurso. Eu queria apenas manifestar esta opinião, de novo reconhecendo o papel que a Embrapa tem para a economia brasileira, especialmente na produção agropecuária, para pequenos, para a agricultura familiar, para o médio agricultor, para o grande agricultor. O Brasil precisa de todos para continuar o protagonismo que tem hoje no mundo. Muito obrigada, senador Rubem Figueiredo. Senadora, eu me associo às suas palavras e as dirijo ao senador Luiz Henrique, porque o seu Estado também constitui um exemplo aquilo que se deve fazer de combate à aftosa. Realmente foi um trabalho extraordinário que tenho quase certeza que teve o estímulo de Vossa Excelência, senador Luiz Henrique, quando governador do Estado de Santa Catarina. Com o maior prazer, como sempre. Eu tive a honra de, como governador, receber o diploma em Paris, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal, declarando Santa Catarina estado livre de aftosa sem vacinação. Foi um momento marcante na minha presença à frente do governo estadual. Mas nós temos em Santa Catarina uma atividade de pesquisa agropecuária e de extensão rural que data de 38 anos. A Caresc, depois a Ipagre, são empresas públicas estaduais que são contemporâneas da Embrapa, são uma extensão republicana da Embrapa, fazem um papel combinado com a Embrapa, e a nossa pesquisa agropecuária catarinense foi responsável pela liderança que o nosso Estado tem na produção de maçã, na produção de cebola, na vitivinicultura, que hoje produz vinhos de qualidade, capazes de competir com os melhores da América do Sul. E a Acaresc e hoje a Ipagre são responsáveis por esse trabalho. E Vossa Excelência refere-se a seu Estado, que é um exemplo na produção de grãos, na produção pecuária, e que concorre para os números expressivos que acabei de citar. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Luiz Henrique. Realmente, hoje nós concluímos com chave de ouro as comemorações do 40º aniversário da Embrapa. Segunda-feira passada, pela homenagem que a senadora Ana Amélia prestou, tendo a iniciativa de lembrar da Embrapa. E hoje, com as palavras experientes de Vossa Excelência, mostrando de maneira tão clara, tão incisiva, o quanto a Embrapa serviu ao seu Estado e está servindo ao país. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência há de me dar a tolerância de algum tempo, porque eu preciso adentrar ao assunto que me traz a esta casa nesse momento. Senhor presidente, o PSDB de Mato Grosso do Sul realizou no último sábado, dia 27, a Convenção Regional para Renovação Estatutária de seu diretório. Foi uma festa cívico-democrática onde, mais uma vez, mais os tucanos sul-mato-grossenses renovaram seus mais lídimos propósitos pela implantação das teses da social-democracia, respeitados os postulados de um sistema de governo parlamentarista
eis que só nele impera a vontade do povo constantemente renovada. Deixa a presidência regional o deputado federal Reinaldo Azambuja, com as marcas de uma liderança corajosa, firme e que projetou o partido para as disputas decisivas de 1914. O sucede o deputado estadual pulso firme de um líder, tanto que lhe asseguram a condição de destemido timoneiro na condução do PSDB nos embates que se avizinham. A essas duas lideranças e demais companheiros, tanto da Comissão Executiva como dos membros do Diretório Regional, a minha solidariedade e confiança no tino do comando partidário. Também quero expressar o quanto me tocou o coração ser considerado o presidente de honra do partido em meu estado. Mas, senhor presidente, a minha presença nesta tribuna é também para especificamente abordar um assunto que não tem só importância para o meu estado, transcende as fronteiras dele, ganhando dimensão nacional, eis que se trata da preservação de uma das relíquias mais importantes da nossa ecologia. Falarei, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sobre os danos ambientais que ocorrem numa das mais importantes bacias hidrográficas da imensidão do Pantanal mato-grossense, da qual 2/3 de sua área encontram sob o palio do estado de Mato Grosso do Sul, o meu berço. Trata-se de uma questão que se discute há aproximadamente 30 anos. O transbordamento das águas do rio Taquari, corrente d'água que nasce no leste do estado, quase na fronteira com o estado de Goiás. Recebe em seu leito as águas do seu importante tributário, o rio Cuxim, e desce os contrafortes da Serra de Maracaju para adentrar na região pantaneira. Sobre esse assunto tenho ouvido as mais diferentes opiniões. O tema tem sido recorrente desde quando fui deputado federal e constituinte, depois quando ocupei o cargo de secretário estadual de Agricultura e Pecuária do governo Marcelo Miranda em Mato Grosso do Sul. Na época, procurei locar recursos orçamentários federais para atender às demandas da região, como tive a oportunidade de executar pela Secretaria o programa de microbacias na região planaltina de São Gabriel do Oeste, que recuperou 31 mil hectares de terras em processo de erosão e que levavam detritos arenosos para os afluentes do rio Taquari, a causa mater, no meu entendimento, do levantamento da lâmina aquática deste grande rio, que adentra e irriga parte significativa do Pantanal sul-mato-grossense. No curso do tempo, como se falou, muito se propagou, muito se discutiu, mas nada de efetivo por parte de autoridades, tanto federais quanto estaduais e municipais, se fez no sentido de equacionar e resolver a questão do assoreamento do rio Taquari. Deixaram a água correr. O resultado aí está, um desastre ecológico monumental que hoje chamamos deserto aquático. Na chamada região do Caronal, no município de Corumbá, há os famosos arrombados, locais onde a água sai do leito e extravasa pela planície e que atinge milhões de hectares, que no passado apresentavam mais de 500 mil reses de bovinos. Aqui gostaria de, porque me vem à memória, falar de uma proposta da Subcomissão do Interior da Câmara dos Deputados, da qual fui presidente, e que visitou a região nos meados da década de 80, a convite do Sindicato Rural de Corumbá. A subcomissão levou ao ministro da Integração à época, João Alves, a ideia da utilização de 3 dragas, 2 da então autarquia da Portobras e 1 da então Superintendência da Bacia do Prata para a dragagem desde a foz do rio Taquari, do local então denominado Ilha do Cavalo, hoje inexistente pela inundação. E daí acima, o que permitiria o início da desobstrução que assoreava o rio. Apesar das promessas ministeriais, nada se efetivou. No momento, a questão volta a ganhar corpo face ao impasse surgido entre produtores e pantaneiros e uma colônia de pescadores com base na cidade de Cuxim. O conflito foi criado porque, de um lado, os produtores construíam barragens para impedir que suas terras fossem invadidas pelas águas, e os pescadores, por outro, derrubavam-nas para poder ter acesso aos locais onde os peixes ficavam aprisionados e decorrente da formação de bacias aquíferas. Senhor presidente, mais alguns segundos para eu concluir o meu pronunciamento.
grato a Vossa Excelência. Criou-se uma luta entre dois segmentos, que posteriormente foi agravada pelo fato de que, à esteira da atividade pesqueira, surgiram denúncias de que o tráfico internacional de drogas e o contrabando começaram a atuar na região. Esse quadro conflitante chamou a atenção do Ministério Público Federal. Todo esse processo redundou em uma audiência pública realizada na sexta-feira do dia 5 de abril, para debater a questão das chamadas bocas fechadas, que se tornavam um ponto vital para o desenvolvimento das atividades pecuárias. Finalmente, senhoras e senhores senadores, o Ministério Público Federal parece que começou finalmente a compreender o problema do rio Taquari, deixando de lado alguns maniqueísmos que colocam os produtores da região como o lado mal da questão, enquanto os pescadores e ONGs ambientais apareciam como o lado bonzinho do processo. A Embrapa Pantanal realizou uma pesquisa profunda sobre o assunto e recentemente publicou um livro importantíssimo intitulado Impactos Ambientais e Socioeconômicos da Bacia do Rio Taquari Pantanal, no qual discorre tecnicamente sobre as causas e consequências desse verdadeiro desastre ambiental, mostrando claramente que as medidas adotadas pelos produtores de fazer o barramento do rio é a maneira mais correta para preservar a região. Mas atitudes equivocadas do mesmo Ministério Público Federal terminaram criminalizando ao longo dos anos os fazendeiros, impedindo-os de preservarem suas propriedades. Daí surgiram os chamados arrombados, produzindo um processo erosivo de proporções catastróficas. Foi um erro provocado talvez pelo assodamento ideológico chamado ao desconhecimento técnico do processo. Mas as consequências permanecem até hoje, empobrecendo não somente a região pantaneira, mas também todo o nosso estado. Pelos estudos da Embrapa Pantanal, atualmente a área inundada permanente no cone aluvial do rio Taquari atinge mais de 3 milhões de hectares. São 335 fazendas afetadas. No período de 70 a 96, houve uma redução de quase 500 mil cabeças de gado. O prejuízo estimado no processo é extraordinário para todo o estado e para o país. Ao mesmo tempo, a produção pesqueira diminuiu progressivamente, seguida de danos ambientais catastróficos. O aumento das inundações destruiu a vegetação, provocando uma alteração florística de 757 espécies, 40% da flora do Pantanal. Senhoras e senhores senadores, eu teria que alongar um pouco mais, mas diante da precariedade do tempo, eu quero apenas pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que considere como lida uma entrevista, aliás, uma reportagem publicada no maior jornal do meu estado, o Correio do Estado, publicada recentemente, no qual parece-me que a questão conflituosa da bacia do Alto Taquari acena rumo à pacificação, agora que o Ministério Público Federal conheceu as reais nuances do problema, mercê sobretudo da manifestação técnica e teorosa da Embrapa Pantanal, quero aqui ressaltar, através de sua chefia, devido também às palavras contundentes dos pantaneiros taquarizanos que tiveram suas terras inundadas. E finalizo, senhor presidente, reiterando a Vossa Excelência que mande transcrever na íntegra o texto dessa reportagem e também algumas das manifestações da minha lavra. E quero dizer a Vossas Excelências, senhores senadores e senadoras, que no próximo dia 15 de maio, a Comissão de Desenvolvimento Regional, sob a presidência do lúcido senador Antônio Carlos Valadares, vai ouvir a doutora Emico Rezende, chefe-geral da Embrapa Pantanal, e o senhor Luciano Aguilar Rodrigues Leite, presidente do Sindicato Rural de Corumbá, que farão exposição sobre a realidade do rio Taquari e como está um fático dano à natureza de nosso Pantanal. Riqueza igual no mundo não há. Senhor presidente, mais uma vez, o meu reiterado agradecimento pela tolerância que Vossa Excelência teve à continuidade do meu pronunciamento. Obrigado.